nome do Senhor. Quero agradecer a Deus essa oportunidade ímpar. Meu amigo presbítero José Vitor, Deus abençoe. Pastor José, Deus abençoe. Estou em casa. Vou pecar, veio antes aqui na frente, aqui eu falei, vai Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais grato por todos que estão aqui nessa noite. Eu creio que Deus continuará falando, amém? Glória a Deus. Deus já tem falado. Eu vou só colocar cereja nesse bolo que já foi servido. Lembra de Gênesis? Capítulo 21. Glória a Deus. Gênesis capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Quem ajuda, amém? Amém. Glória a Deus. Ele disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não brincará com meu filho Isaque. Versículo de número 11. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Olha, em tudo o que Sara te dizer, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente, mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e lhes deu a Agar, pondo-nos sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se encher o odre de água e deu de beber ao moço. Versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi crescendo. Você diga amém. Glória a Deus do céu. Bem, maravilha. Glória a Deus. Irmãos, uma noite como essa a gente fica perguntando a Deus o que pregar e o que falar depois de um banquete tão recheado. E Deus me levava para esse texto. Glória a Jesus do céu. Deus me levava para esse texto. O cenário que Abraão está vivendo é um cenário conturbado. É um cenário complicado. Vamos lá. A Bíblia diz que Ismael estava zombando. Zombando de quem? Zombando de Isaque. Eu quero que você entenda que Ismael era a única criança dentro de casa até que Isaque viesse a nascer. Quem é Ismael?
Ismael é fruto de uma precipitação. No capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão para fora. E Deus diz: conta as estrelas do céu, se é que tu pode. Perceba que no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está desgostoso, porque passou quase 23 anos e a sua mulher ainda não tinha gerado. Abraão está olhando para casa, Abraão está olhando para o seu momento, e Abraão entende que Deus ainda não realizou. Passou o tempo e a promessa não aconteceu. É nesse período que Abraão está um pouco desanimado, porque se tem uma coisa que mexe comigo e com você, é o tempo. Todo aquele que Deus faz uma promessa, conforme o tempo vai passando e a promessa não se cumpre, a gente fica preocupado e a gente acaba ficando ansioso. E Abraão está um pouco preocupado, porque a Sara já passou dos 40, e segundo a ciência, quando passa dos 40, é mais complicado de uma mulher gerar. Então Abraão está preocupado porque ele tem riqueza, ele tem dinheiro, ele tem fazenda, tem cabrito, tem ovelhas, tem posse, mas Abraão não tem filho. E o texto diz que o herdeiro da sua herança era Eliezer. E nesse cenário, Abraão está tão preocupado e Deus resolve reafirmar as promessas que Deus falou lá atrás, dizendo: ó Abraão, Abraão, sai para fora. Ele sai para fora. Deus pinta uma noite estrelada e Deus diz: conta as estrelas do céu, se é que tu pode. Abraão começa a contar e de repente o barulho começa a se perder na casa dos milhares. E Deus olha para ele e diz: se alguém conseguir contar as estrelas dos céus, conseguirá contar a tua descendência. Deus mais uma vez vai dizer a Abraão: conta a areia, conta o pó da terra, se é que tu pode. Ele não consegue contar. E Deus vai indagar para ele dizendo: assim será a tua descendência. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, o tempo passou, o cenário é contraditório, caótico, mas a promessa que eu fiz lá atrás para você ainda está valendo. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Você pode virar para esse crente e dizer para ele: independente do teu cenário, a promessa ainda está de pé. Quem acredita? Aleluia! Glória a Deus! Isso mexe comigo, isso mexe contigo, porque quando o cenário é complicado e o tempo passa, a gente quer que Deus faça. Mas quando Deus não faz, a gente fica preocupado. E na maioria das vezes, para Deus fazer o cenário que para mim parece ser imperfeito, um cenário complicado, para Deus é o cenário perfeito para Ele. O cenário que para mim é de impossibilidade, para Deus é o cenário perfeito para Ele atuar. O cenário que tem possibilidade, para Deus é o cenário perfeito para Ele trabalhar. Porque Deus não trabalha e tem possibilidade. Até porque se fosse para Deus trabalhar naquilo que era possível, Ele não trabalharia. Porque aquilo que é possível Ele deixa para mim e para você. Tirar a pedra é comigo, tirar a pedra é com você. Fazer o morto sair da cova é com Ele. Oh, glória a Jesus do céu. Aleluia. Então Deus está olhando e está dizendo assim: ó, Abraão, aleluia, glória a Deus, vai acontecer. Aleluia. Pastor vai dizer agora que Jesus fala que Deus está dizendo: Abraão, vai acontecer. Quando Deus, pastor Josué, pinta o céu estrelado, Deus estava dizendo: Abraão, vai acontecer. Quem fala no capítulo 15 é que a igreja? Vamos lá, vai devagar.
aleluia, querendo agradar o homem e deixando de agradar a Deus. Tem gente que está assim, com medo de desagradar o homem e desagradar a Deus. Aleluia, glória a Deus do céu. Quem fala no capítulo 15 é Deus. Quem fala no capítulo 16 é o homem. Mas o que me chama a atenção é que tem alguém que está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Deus termina de falar, gente. Deus termina de pintar um cenário bonito. E agora o homem está dizendo: não vai acontecer. Escuta, você recebeu aqui dessa tribuna mensagens proféticas. Mas aprenda uma coisa: quando você sair daqui, a segunda voz vai dizer no teu ouvido: não vai acontecer. Quando você sair desse cenário de glória, a segunda voz vai tentar sugar tudo aquilo que Deus plantou. Pregador da Bíblia, vamos para o Gênesis. Quem fala com Adão pode tocar em tudo, Zé Vitor. Somente nessa árvore não pode tocar em tudo. Quem fala com Adão é Deus. A primeira voz diz: não come. Aí aparece a segunda voz da serpente dizendo que Deus falou: pode comer. Repare que a segunda voz está sugando tudo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Quem está sentindo Jesus aí? Aleluia, livro de Reis. Deus olhou para o profeta de Judá e disse: vai a Jeroboão, vai lá. E profetiza contra Jeroboão. Não estou gostando da farra dele, não. Profetiza contra ele. Aleluia, o profeta novo vai lá. O profeta novo chega, profetiza o altar, quebra e a cinza vai fender. E a Bíblia diz que a mão de Jeroboão, quando ele levanta para ferir o profeta, a mão dele é mirrada. Aleluia. O profeta vai lá e ora. Quando o profeta ora, Deus restaura a mão de Jeroboão. E a Bíblia diz que o profeta terminou de fazer milagre e está indo embora, igreja. O profeta está indo embora. O profeta, depois cansado, deita debaixo de uma árvore e aparece a segunda voz. A segunda voz entra no profeta velho dizendo: volta comigo. Aleluia. O profeta novo vai dizer: Deus não mandou eu voltar pelo mesmo caminho. Aí aparece a segunda voz do profeta velho dizendo: come comigo. Aí o profeta novo vai dizer: Deus disse para mim não comer, para não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Aí a segunda voz vai mentir dizendo: o anjo apareceu para mim. Segura o que tem de gente deixando eu ver o nome de Deus por causa de revelação, por causa de profecia, por causa de mentira, com todo respeito, meu irmão. Fica com aquilo que Deus falou, fica com aquilo que Deus disse. Tem glória em Satanás. Eu estou sentindo Jesus aqui dentro do meu coração. Eu estou sentindo a presença dele me deixando na casa ainda. Pregador, mas eu quero revelação. A maior revelação é a palavra. Lucas capítulo 4, versículo 4. Aleluia, Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. E Jesus na palavra vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de todo quem está comigo, palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, mas a minha o quê? A minha palavra não passará. Glória a Deus, livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Deus está olhando para ele e está dizendo assim: ó, ô Josué,
mas está dando certo. Está continuando no pecado cantando. Tem gente que está quebrando o princípio, mas está dando certo. Aí continua na prostituição e adorando. Glória a Deus, aí Deus está dizendo, não é porque está dando certo, porque eu estou gostando. Pelo contrário. Aí eu estou te dando oportunidade para fazer a coisa certa. Eu estou te dando oportunidade para largar esse pecado de instigação. Eu estou te dando oportunidade para deixar esse adultério. Enquanto ela depende, ela mostra ser uma coisa. Eu vou repetir. Ninguém muda do
agora Abraão despede ela. No versículo de número 14. A porta da casa de Abraão está fechando para Ismael. A porta da casa de Abraão está fechando para Agar. E Deus falou comigo: escute isso aqui. Tem portas que é necessário se fechar. Aleluia. Nas nossas vidas. Por quê? Porque tem hora que nós não entendemos porque algumas portas estão se fechando. Mas tem hora que é o próprio Deus que fecha algumas portas. Aleluia. Glória a Deus. A porta está se fechando não por causa do erro de Agar, mas por causa do erro de Abraão. Ismael não tem nada a ver com isso, mas quando eu tomo uma atitude que não é para tomar, eu coloco gente que não tem nada a ver na prova. Eu coloco gente que não tem nada a ver com o meu erro na dificuldade. A porta está fechando e pela porta que alguém não contava que iria se fechar, alguém está pegando o deserto. A porta fecha e alguém agora está entrando dentro de um deserto. E por que está vivendo dia de deserto? Porque a porta que eles não imaginavam que iria se fechar, fechou. E é interessante isso daqui, porque quem está fechando na porta era quem está fechando a porta na cara, era quem abraçava, era quem beijava, era quem chamava de amigo. Mas agora quem está fechando a porta é o mesmo que abraçava, é o mesmo que beijava. Mas eu gosto disso daqui, porque a porta está fechando, mas o caráter de Sara está sendo exposto. A porta está se fechando, mas o caráter de alguém está sendo revelado. Tem hora que para Deus revelar quem é que está do nosso lado, ele não abre. Ele fecha. Ele não abre. Então vamos lá. Eu dou glória a Deus porque a porta está se fechando, mas você não está se enganando. Eu dou glória a Deus porque a porta está se fechando, mas alguém. Na vida do crente, a gente vê algumas portas se fechando. É normal algumas portas se fechando. Aleluia. É normal deserto. Quem disse para você que a vida é morango, mentiu. O evangelho é morango, mentiu, não. O evangelho verdadeiro tem cruz, tem portas se fechando, tem deserto, tem traição, tem decepção, tem gente que bate no seu ombro e vai te falar mal de você, tem gente que te abraça e depois te trai. Isso é evangelho. Só que tem porém. Alguém está vendo a porta se fechar e enfrentando um deserto que não queria enfrentar. Tem gente que eu estou aqui que está passando por deserto que não queria passar. Tem gente que está aqui que está passando por lutas que não imaginaria que iria passar. Não imaginava que iria passar. Agora eu imaginaria que nessa altura do campeonato iria passar essa dificuldade. E tem deserto que é normal. Olha, vamos parafrasear comigo. Tem porta que é normal fechar. Bom, tem deserto que é normal na vida do crente. Só tem algo que não é normal. A porta fecha, o deserto, luta bem. Só que, escute isso aqui, nós temos uma dificuldade em ser fiel com a porta fechada. Verdade mesmo. Nós temos uma dificuldade em servir quando a porta está fechada. Porque a porta está se fechando. Alguém está entrando na luta que não queria entrar. E quando entra no deserto, na luta que não queria entrar, a Bíblia diz, ó, e Agar foi pelo deserto, dando passos errantes. É normal algumas portas se fechar. É normal algumas provas, algumas lutas. O que não é normal é você se perder no meio da luta. Eu vou repetir, não teve peso a disposição. É normal algumas portas se fechar. É normal alguns desertos a gente passar por ele. Sabe o que não é normal? Você se perder no meio do deserto. Tem gente que porque a porta se fechou está vivendo o deserto e por causa do deserto está se perdendo. E qual é a palavra de Deus para a nossa juventude? Não se perca no meio desse deserto. Não se perca no meio dessa prova. Não se perca no meio dessa dificuldade. Deus está dizendo, a porta fechou, o deserto chegou, mas continua crente, continua fiel, continua adorador,
diz que ela começa a dar passos errantes. O que é dar passos errantes? É alguém que por causa da luta está dando passos que Deus não autorizou dar. É alguém que por causa do deserto está tomando atitude que Deus não mandou tomar. Tem gente que por causa da prova está casando sem Deus mandar casar. Está assinando sem Deus mandar assinar. Está entrando na porta que Deus não mandou entrar. Pior do que dar passos, melhor do que dar passos errados é ficar aonde Deus mandou. Ela está no deserto danado. E no meio do deserto ela se perde. Ela começa a dar passos que não é para dar. Ela começa a tomar atitude que não é para tomar. E toda vez que eu me perco no meio do processo, eu acabo gastando aquilo que não é para gastar de maneira errada. Quando ela começa a dar passos errados, perceba que ela tem ordem que Abraão deu. A água do odre no versículo de número 15 me ajuda. No versículo de número 15, a água acaba. Só que no versículo 14, alguém caminha aonde Deus não mandou caminhar. No versículo 14, alguém pisa onde Deus não mandou pisar. No versículo 14, alguém frequenta rodas que Deus não mandou frequentar. No versículo 14, alguém senta em mesas que Deus não mandou sentar. E toda vez que eu saio da direção de Deus, eu acabo gastando de maneira errada o que é precioso. O que é precioso, aleluia, Francis? O que é precioso? Nada. E ela está gastando no deserto de maneira errada. Por ela gastar, olha para cá, de maneira errada, no versículo 14, ela gasta porque ela está pisando onde Deus não mandou pisar. Então ela gasta de maneira errada. E no versículo 15, o versículo começa dizendo: consumida a água do odre. Ela pega o menino e diz assim: eu não quero ver morrer. Perceba que por ela dar passos que não é para dar, ela gasta o que não é para gastar. E por ela gastar o que não é para gastar, ela põe em risco de morte aquilo que não era para pôr. Tem gente que está colocando em risco o ministério porque está dando passos que não é para dar. Tem gente que está colocando em risco a chamada porque está pisando onde Deus não mandou pisar. Tem gente colocando o menino em risco porque está pisando onde Deus diz não pisa. Está entrando onde Deus diz não entra. Está tomando atitude que Deus diz não toma. Está sentando em hora que Deus diz para não pensar. Pregador que é o menino ministério. Pregador que é menino casamento. Pregador que é o menino sonho. Tem gente colocando aquilo que é precioso em risco porque está tomando atitude que Deus retorna. Está pisando sem levantar. Eu senti Jesus aqui. Eu senti a graça dele aqui. Aleluia. Vamos lá. Quando ela pisa aonde não é para pisar, ela gasta de maneira errada o que é precioso. Quando eu piso aonde não é para me pisar, eu acabo gastando de maneira errada aquilo que é precioso. Aí, juventude,